Bom, pessoal, vamos começar então o segundo vídeo, primeiro exemplo, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai abordar a solução da resolução do sistema linear, tá? Então, na resolução do sistema linear, o que que a gente tem? A gente tinha aquele conjunto de pontos que eu tinha apresentado para vocês, né? Eu vou reapresentá-los aqui, vou reproduzir aqui na tela. Então, o nosso conjunto de pontos era x, y, 1, 2, 3. O y é 2,296, 2,053 e 2,224. Tá? Então, lembrando como a gente fez ao longo da aula, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A gente tem, então o que a gente fez para resolver esse sistema era o seguinte. A gente ficava com o seguinte sistema, né? A gente tinha, se a gente for olhar naquela matriz de Vandermonde que a gente tinha, a gente volta aqui. Então essa era a matriz de Vandermonde que a gente tinha. Então a gente vai ter o seguinte sistema. Então a gente tem 1 x0 ao quadrado, 1 x1 ao quadrado, depois 1 x2 ao quadrado, que multiplica a0, a1, a2, resultando em y1, y0, y1, y2. Tá? Então é isso que a gente faz. O que a gente tem que resolver na prática? A gente tem que pegar, então, essa matriz aqui e substituir os valores que a gente tem aqui na tabela. Tá? Então esses valores da tabela vêm aqui para os valores de x0, x1 e x2. Tá? Então aqui a gente põe 1 para todo mundo na primeira coluna. Quem é x0? x0 é 1. Então é 1 e 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Depois, desculpa, aqui não era 1, aqui é 1,5, né? Eu não consegui nem copiar o negócio direito. Cadê? Vamos ver lá. Tenho certeza que era esse o valor, né? 1,5 e 2. Tá? 1,5 e 2. Tá? Então, a gente tem aqui 1, 1,5 e 2. Ficou bem ruim aqui, né? De ver. Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada nisso. Bom, então a gente... eu recuperei aqui, troquei a folha, era mais fácil, né? Então a gente tem aqui esse sistema, e aí a gente vai só substituir os valores de x0 e de x e y aqui no nosso sistema. Então a gente vai ficar com a primeira coluna, é tudo 1. Depois na primeira linha é x0 e x0 ao quadrado, mas x0 é 1, então é 1 e 1 ao quadrado é 1 mesmo. Depois na segunda linha é 1,5 e 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 2,25. Depois a gente tem 2 e 2 ao quadrado, que é 4. Tá? E multiplica a0, a1 e a2, e resulta então em 2,296, 2,053 e 2,224. Tá? E aí a gente tem que resolver esse sistema aqui. Se vocês lembrarem das aulas de resolução de sistemas lineares, o que a gente tem aqui é um A que multiplica por um X é igual a um Y. Tá? E aí, o que a gente fazia aqui? A gente tinha tinha várias formas, mas aqui esse sistema a gente pode resolver de duas formas que a gente testou lá e que funcionavam mesmo, de métodos diretos, né? Não estou falando de métodos interativos, poderíamos tentar também métodos interativos, mas de métodos diretos a gente tem dois que se aplicariam aqui nesse caso, que seria o método da eliminação de Gauss
de Gauss. E a gente teria que fazer o quê? A gente teria que fazer a matriz ampliada a, né, o que ele chamava aqui B, né, que era isso aqui, né, que a gente vai chamar de Y, tá? E no caso a outra é da fatoração LU, outro método direto que caberia aqui, fatoração LU, seria essencialmente a gente transformar o AX igual a Y numa coisa, o A seria decomposto em LU, então a gente teria LU x igual a Y, aí a gente teria aqui o x, a gente poderia chamar, sei lá, de W, então a gente ficaria com LW igual a Y, aí a gente resolve isso aqui primeiro, e depois a gente resolve, então, cadê? Não, desculpa, a gente faz LW primeiro, resolve aqui para W, acho o W, resolve o W. E aí a gente acha o quê? O x igual a W e acha o x. Tá? Então primeiro a gente faria esse aqui. Primeiro, e depois a gente faria esse aqui. Tá? O que acontece? Dependendo da situação que você tiver, você pode usar qualquer um dos dois. Tá? Se você acha que, por exemplo, você pode ter valores diferentes de y, porque você está testando para o mesmo conjunto de valores x, você está testando outras funções, e você vai querer fazer esse teste, você vai querer interpolar para cada uma delas, é melhor você usar a fatoração LU. Por quê? Porque a fatoração LU permite que você mude os valores de y, uma vez que você fez os fatores LU, você aplica os fatores LU e resolve direto, é mais fácil, tá? Se você resolver fazer por eliminação de Gauss, se você tiver vários problemas, você vai ter que fazer a matriz completa, fazer toda a eliminação do zero, tudo de novo. Então, aqui você vai usar se você tiver mais de um conjunto de y para cada conjunto x, para o conjunto de x que você tiver. Tá? E aqui, se você estiver fazendo interpolação de uma função só, você pode fazer isso aqui direto, que pode ser mais fácil do que ficar fazendo esse monte de trabalho aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai, então... E aí, o que acontece? O resultado disso aqui, esse resultado que a gente achar aqui, ou seja, o x, o que a gente está chamando de x, na verdade, é a matriz, é o vetor A, que é a nosso vetor A0, A1 e A2. Tá? É isso que a gente vai estar fazendo. Então, o x que a gente achar, ou desse sistema, ou desse, qualquer que seja o método de resolução, ele vai achar esse polinômio aqui, né? Os coeficientes do polinômio que a gente está interessado em resolver. Tá? Então a gente vai fazer, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fechar aqui esse cara aqui, e a gente vai então abrir um Jupyter Notebook, tá? E, mano, era esse aqui, esse aqui, tá? Onde a gente vai trabalhar com a fatoração de Gauss, tá? Eliminação de Gauss. Por quê? Porque a eliminação de Gauss é eu tenho dois algoritmos, na verdade eu tenho os dois aqui, eu tenho esse e esse. Esse aqui é o do decomposição LU, tá? Como vocês estão vendo aqui. Mas ele dá mais trabalho. E a gente vai perder mais tempo fazendo isso no vídeo, e eu acho que eu não estou tão interessado em ficar perdendo tempo sem necessidade. O resultado no final vai ser o mesmo, tá? E aqui a gente tem, e eu já passei, e além disso, esse algoritmo aqui, ele não tem, eu não tenho esse Jupyter Notebook, eu não passei para vocês ainda. O outro da eliminação de Gauss eu já coloquei no Moodle antes da gente ter as aulas suspensas, logo no começo do curso. Eu passei e a gente tem esse daqui. Oi, pessoal. Esse vídeo é para complementar a segunda parte, o exemplo de resolução pelo método, resolução do sistema linear, porque eu tive um problema técnico e essa tela aqui, que seria o equivalente ao nosso Jupyter Notebook aqui, ficou travada no Jupyter Notebook errado, tá? Então esse daqui é o Jupyter Notebook que faz a conta pelo método de eliminação de Gauss.
E aí, só lembrando, o método de eliminação de Gauss significa que a gente tem que fazer a matriz aumentada, A e Y aqui, né, essas duas aqui, que é colocar esse conjunto aqui como se fosse uma matriz só. Então, em vez de a gente ter uma matriz 3 por 3, a gente vai ter uma matriz de 1, 2, 3, 4 colunas por 3 linhas. Então, 3 linhas por 4 colunas. Tá? E é isso que a gente coloca aqui. Tá? A gente pode até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. E aqui é isso que a gente já tem colocado. Eu já tinha colocado aqui, ó, exatamente essas 1, 1, 1 e 2,96. Tá? Depois, aqui, 1, 1,5, 2,25 e 2,053. E aqui, 1, 2, 4 e 2,24. A gente põe para rodar. E aí a gente encontra o resultado aqui embaixo. Tá? Esse é o resultado que a gente tem. Então, o resultado que a gente obteve é... Esse é A0, o primeiro na ordem aqui, A0, A1 e A2. Tá? Então, esse seria o resultado que a gente tem. Então, A0, A1 e A2, esse é o resultado que a gente obteve. 4.024 menos 2.556 e 0.828. Agora, quando a gente for selecionar, for resolver esse sistema e procurar esse polinômio pelo método de Lagrange, a gente tem que encontrar, então, depois de todas as manipulações algébricas para a gente conseguir colocar na mesma forma do polinômio normal, comum que a gente tem, a gente deve encontrar, então, os mesmos coeficientes aqui. Tá? E por último, a gente vai ver como é que fica a interpolação no gráfico. Ok? Até lá.